Pensa bem, Jesus Cristo viveu há 2000 anos. Como é que a obra dele não é só uma lembrança, uma coisa do passado, mas uma força real, ativa e poderosa hoje? Essa é uma pergunta que está no centro da fé cristã, né? É um verdadeiro quebra-cabeça teológico, e é isso que a gente vai tentar entender melhor agora. Então, essa é a grande questão. A gente não está falando só de um legado filosófico, sabe? Ou de uma influência cultural que ficou por aí. A fonte que a gente está analisando argumenta que existe um mecanismo ativo, uma força viva, que conecta o que Cristo fez diretamente com o nosso presente. Para a gente desvendar isso, nosso caminho vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o poder invisível. Depois, vamos ver essa relação entre Cristo e o Espírito. Em seguida, como a obra de Cristo continua, a diferença entre dons e frutos, e, por último, o que a fonte chama de a transformação suprema. Ok, tudo começa por aqui, pela conexão central. Para entender como a obra de Cristo ainda dura, a gente precisa primeiro identificar qual é o canal que torna isso possível. A fonte chama isso de um poder invisível. Mas que poder é esse, exatamente? Bom, segundo a fonte, a resposta é o Espírito Santo. Ele é definido como o próprio poder de Deus em ação. Não é uma energia abstrata, não. É um meio específico pelo qual o Cristo ressurreto continua o trabalho dele geração após geração. É o que torna tudo uma realidade presente, contínua. E aqui a análise fica bem interessante, porque ela mergulha na experiência que a pessoa tem dessa presença. E a fonte mostra uma coisa sutil, mas que é fundamental. Na linguagem bíblica, a experiência de ter Cristo habitando dentro de alguém é, na prática, a mesma coisa que ter o Espírito habitando. Olha só essa tabela. Ela foi tirada direto das escrituras que a fonte cita. De um lado, a gente vê versículos falando sobre o Espírito no crente. Do outro, versículos falando de Cristo no crente. A linguagem é paralela, né? Quase idêntica. A fonte usa isso para mostrar que, no fundo, experimentar a presença do Espírito é experimentar a presença de Cristo. E para deixar essa relação ainda mais clara, a fonte usa uma metáfora muito boa. Se Cristo é o sol, a fonte de toda a vida e luz, o Espírito é a própria luz do sol. São os raios que chegam até nós, trazendo calor, a energia. Não dá para separar o sol da sua luz, certo? Da mesma forma, o Espírito é o jeito, o meio pelo qual a presença de Cristo se manifesta na gente. Essa dinâmica toda entre Cristo e o Espírito tem uma consequência gigantesca. Significa que a obra de Cristo não é só um evento histórico para a gente lembrar. Não, ela se torna uma realidade viva que atua aqui e agora. E como isso funciona na prática? A fonte faz uma distinção que é crucial sobre o que é a igreja. Ela não é vista como uma organização humana, sabe, com hierarquia, regras, mas sim como um organismo vivo, que depende de uma fonte de energia externa para poder sobreviver. E a fonte ilustra isso com uma analogia que é perfeita. A igreja não é como um relógio de corda, que você dá o impulso inicial e ele funciona sozinho até a corda acabar. Pelo contrário, é como um relógio elétrico. Precisa estar conectado o tempo todo, sem interrupção, na sua fonte de energia, que é Cristo, através do Espírito, para funcionar a cada segundo. Se desligar da tomada, ele simplesmente para. Tá, mas se essa conexão de poder é real e constante, como é que a gente vê isso? A fonte diz que a verdadeira evidência aparece numa distinção muito importante, a diferença entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Vamos lá. De um lado, os dons são descritos como habilidades externas, tipo falar em línguas, realizar milagres, coisas dadas para pessoas específicas, para tarefas específicas. Agora, do outro lado, o fruto é o caráter interno. É a transformação da personalidade da pessoa para que ela se pareça com Cristo. A fonte defende que, enquanto os dons são opcionais, o fruto é essencial e eterno para todo crente. O argumento da fonte aqui é bem direto. Enquanto alguns procuram evidências em coisas espetaculares, a prova real do poder do Espírito não está nos dons, mas sim no fruto. A evidência que não deixa dúvida é um caráter transformado. E é isso que nos leva ao ponto alto dessa análise. Se o fruto, ou seja, a mudança de caráter, é a principal evidência, então o objetivo final da obra de Cristo através do Espírito é uma coisa profundamente pessoal e transformadora. Percebe a mudança de foco? É radical. A ideia não é mais fazer milagres, mas se tornar um milagre. A verdadeira espiritualidade, por essa ótica, não tem a ver com manifestações externas de poder, mas sim com a maravilha que é uma vida transformada de dentro para fora.
E a fonte não deixa essa ideia só na teoria, não. Ela traz este exemplo que é cru, é visceral. A transformação de alguém que a sociedade já tinha desistido numa pessoa íntegra, dedicada. Isso, argumenta o texto, é a definição de um verdadeiro milagre. É a prova máxima do poder em ação. Resumindo, a tese central é esta: a transformação interna de uma pessoa é um feito muito maior do que alterar as leis da natureza. Mudar o coração, os hábitos de um ser humano, esse é o maior testemunho do poder de Cristo hoje. E a gente termina com essa reflexão. Com base em tudo que vimos, a fonte nos desafia a repensar o que realmente significa um milagre. O que é mais impressionante? Um evento físico e espetacular ou a silenciosa e profunda recriação de uma alma? Fica aí a pergunta para a gente pensar.